Bárbara, Gil Cleison, Laura, você. Letícia, Luiz, Matheus, Rafael, Brian, Erivelton, Ezequiel, Bárbara, você então. Iá? Você não está na chamada. Duane. Se escreve como se lê? Posso escrever? Pode. Escreva embaixo ali. Tem que ser o nome completo? Não. Só para eu saber, a próxima lista já vai estar. Né? Muito bem, turma. Vamos dar continuidade? Podemos? Perguntas? Tá muito fácil, né? Então, a resistência elétrica vai ter, assim, esse elemento lúdico aqui, né? Tá? Então, aqui é a resistência elétrica medida em ohm, a tensão elétrica medida em volt e a corrente elétrica medida em amperes. Então, a resistência elétrica vai fazer essa função aí no circuito de dificultar a passagem da corrente elétrica. Basicamente é isso que ela faz, tá? E aí nós vamos sair um pouco do desenho e entrar em diagramas, né? Então, aqui lembrando, um desenho é sempre uma representação mais próxima ou parecida com a realidade, e agora a gente vai passar para os diagramas. Então, nós conectamos a nossa bateria, a nossa pilha na lâmpada e fazemos um circuito. Então, a pilha é a nossa fonte, né? Fonte de energia. É muito comum e é usual a gente chamar os sistemas de fornecimento de energia de fonte, tá? E é comum a gente usar o termo de alimentação de energia. A fonte alimenta o circuito, alimenta a instalação com energia elétrica, tá? Então, a fonte, ela pode ser uma pilha, uma bateria, um gerador elétrico, a tomada de energia aqui, podemos chamar de fonte, tá? E, por enquanto, a simbologia da fonte é isso aqui, ó. Então, o polo positivo, a barra maior, e o polo negativo, a barra menor. Então, quando nós verificarmos num diagrama esse símbolo aqui, é uma U, é uma tensão elétrica que tem ali. A gente não sabe o formato físico dessa fonte. É uma fonte de energia. Nós não estamos preocupados aqui, a partir de agora, com os desenhos. Nós estamos preocupados com os diagramas. O diagrama é uma representação por meio de símbolos das coisas reais. Então, não tem nada a ver fisicamente aquele símbolo com a pilha, com a bateria, com uma tomada de energia. Mas aquele símbolo lá, né, esse símbolo aqui é uma fonte. Tá? Então, pense com a simbologia. Da mesma forma que... Opa, aqui. Vamos ver se não vai dar um BOzinho aqui, tá? Acho que não, mas tudo bem.
Os fios e cabos, eles vão ser representados por essas linhas aqui, tá? E agora, a gente, pelo menos por enquanto, tá? Nós vamos representar o nosso elemento consumidor como um elemento resistivo ou um elemento resistor. A gente pode chamar de resistor ou de resistência, é resistivo, tá? E ele tem a simbologia da resistência elétrica, essa em formato de molinha aqui, uma molinha. Tá? É a representação simbólica. Então, esse circuito que nós temos aqui, ele está representado nesse diagrama aqui. Então, quando nós pegarmos uma U com uma tensão qualquer, conectarmos uma R a essa fonte de alimentação qualquer aqui, por meio de fios e cabos, teremos circulando aqui uma I, que é a nossa corrente elétrica. A grande sacada do nosso componente curricular aqui, daqui para frente, é nós entendermos como se relacionam essas três grandezas aqui e algumas outras posteriormente, né? E o que isso implica nesses circuitos aqui, chamados circuitos elementares, né? Então, nós não vamos estudar, assim, pelo menos não é a minha intenção, estudar circuitos complexos, né? Vamos estudar circuitos elementares para entender essa parte elementar da aplicação do uso da energia elétrica no nosso dia a dia. Mas a gente começa com isso aqui que é bem basicão, né? Então, a pergunta que eu quero refazer, lá em Física 3 não chegaram a montar, fazer esses circuitinhos aqui. Tá, tudo bem. Então, adiante. Antes de fazermos cálculos, é preciso entendermos e fazermos analogias, baseado em tudo que nós estudamos antes do intervalo. Né? Evidentemente, vocês estão acreditando em mim, porque eu estou contando histórias aqui, vocês estão acreditando. Claro que quando nós formos num laboratório e montarmos, a gente vai poder comprovar se é verdade ou não. Né? Mas, tendo fonte, ou seja, tensão, circuito fechado, com um elemento resistivo, o elemento resistor instalado, nós temos as condições para o surgimento de uma corrente elétrica. Circuito fechado e a fonte de tensão nesse circuito fechado. Vamos pensar o seguinte, vamos manter, então são dois circuitos separados aqui. Vamos manter as duas fontes de energia com valores ou tamanhos, capacidades constantes, tá? Então vamos dizer que essa fonte é igual a essa aqui, tá? Então a fonte do primeiro circuito, então essa fonte aqui, ó, com positivo e negativo, e essa fonte U aqui, com positivo e negativo, então o circuito 1 e circuito 2. Então eu vou dizer assim, ó, que a U1, a tensão 1, ou a minha fonte 1, é igual a U2. Elas são de iguais valores, embora a gente não saiba qual é esse valor. Mas nós verificamos aqui que o R1, o R do circuito 1, simbolicamente, tá? Simbolicamente é menor que o R do circuito 2. Tá? Então aqui é um Rzinho e aqui um Rzão. Então, R1 é menor que R2. Pergunto. I1 é maior ou menor que I2? Então, assim, ó, um grande erro, não é erro, tá? Um grande equívoco que a gente comete enquanto docente é empurrar nos alunos equações e isso é a minha opinião, tá? E
problemas complexos sem entender a física do negócio. Então, por isso que eu estou insistindo desde o início da aula, do conteúdo aí. Para que haja corrente elétrica, nós temos que ter tensão na fonte e circuito fechado. Fizemos essa situação no circuito 1 e circuito 2. E mais ainda, o valor, que a gente não sabe, mas da fonte 1 é igual ao da fonte 2. Os dois circuitos estão fechados, os dois circuitos têm elementos resistivos e os dois têm corrente elétrica. Só que tem uma diferença que a resistência 1 é menor do que a resistência 2. Pela lógica, pela intuição que nós estamos estudando, os valores de corrente elétrica serão diferentes. Parece que sim. As fontes são iguais, mas as resistências são diferentes. Qual corrente vai ser maior? A corrente 1 ou a corrente 2? Corrente 2? Corrente 1, 2. Então, é a corrente 1 é maior. Bárbara. Oi? É Bárbara? Não, Bárbara é você. É você. Então é você mesmo. Você é a Laura. Corrente 1 ou corrente 2 vai ser maior? Por quê? Duane. Por quê? Resistência maior vai ter maior corrente. Resistência menor vai ter maior corrente. E agora? É? É isso? É isso aí. A resistência elétrica, é isso aí. E a gente tem uma tendência de achar que quanto maior a resistência, maior a corrente. E não. Se a resistência aumenta, a dificuldade de passagem da corrente é maior. Hã? Comparar com água? Então, boa pergunta. A comparação com água, um circuito hidráulico, nós vamos comparar a fonte, a tensão elétrica com a pressão. A pressão é a tensão. O fluxo de água é a corrente. E a resistência vai ser a torneira, ou o registro. Então, se você diminui a resistência, flui mais água. Né? Se você arrebentar o fundo inteiro da caixa d'água, toda a água cai de uma vez só. Então, tem muito menos resistência. Então, a resistência elétrica, a resistência elétrica R1, aqui, ó, R1 é menor que R2. Então, na menor resistência, nós vamos ter maior corrente. Então, a I1 é maior que a I2. Né? Então, assim, vejamos bem, tem outra variável que a gente manteve constante, que é a tensão da fonte. Então, supondo uma tensão da fonte constante, eu variei a resistência, as correntes vão variar conforme a gente vai estudar logo mais adiante. Então, se a resistência sobe, a corrente cai. Claro, maior resistência, mais difícil para a corrente elétrica passar, entende? Então, a gente tem uma tendência de achar que, e é bem comum isso, se a resistência é maior, a corrente vai ser maior. Não, é o contrário. Porque é mais difícil para a corrente passar. Né? Vai ter menos resistência. Se o diâmetro do fio é maior, tem menos resistência.
Então, se compara com o cano. Se um cano d'água é maior, a água flui mais livremente. Né? Então, o fio é o cano. A pressão é a tensão, o registro é a resistência. Né? Mas muito bem observado. E se a resistência, então, diminui, a corrente aumenta. Tá? Então, isso é importante ter esses conceitos na mente, porque daí na hora que for fazer os cálculos, não fazer inversões lá e calcular, embora nossos cálculos vão ser bem simples, né? Mas, tá? Tudo bem? Entendeu? Entendeu? Bárbara, entendeu agora? Muito bem. Bom, uma outra brincadeirinha que eu sempre faço com os alunos também, claro, no curso técnico a gente sempre se demora mais, porque eles não têm essa base da física que vocês têm nas primeiras fases, né? Nós temos uma caixa d'água ali, sei lá, 500 litros, né? E tem 2 recipientes ali, 2 baldes para esvaziar essa caixa. Eu, evidentemente, vou ficar com aquele menorzinho ali de 3 litros, sei lá. E daí tem aquele outro ali de 10 litros. Então, eu e o Erivelto temos que esvaziar essa caixa d'água aí. Ele vai com o balde de 10 litros, que é o fortão aí, né? E eu vou com o de 3. Pergunto para vocês. Nós vamos fazer isso em momentos distintos. Nós vamos realizar o mesmo trabalho? Não, supondo que a gente mantenha o trabalho constante, do início ao fim, né? Condições ideais. Vamos realizar o mesmo trabalho, que eu já vou dar a resposta, esvaziar a caixa, só que um com um balde grande e outro com um balde menor. Sim, mas em menos tempo. Como assim? Em tempos diferentes. Vamos realizar o mesmo trabalho, então? Sim. Temos a mesma potência? Não. Então, nós vamos entrar agora em um outro conceito, que é potência elétrica. Potência é a realização do trabalho no tempo. Então, quanto mais potente for um elemento, mais trabalho ele realiza em menor tempo. Ou ele poderá realizar o mesmo trabalho em menos tempo. A realização de trabalho em si não está diretamente ligado com a potência. Está ligado ao tempo. Bom, então, se eu tiver uma lâmpada de 100 watts e uma lâmpada de 40 watts de potência, as duas vão realizar o mesmo trabalho? Sim. Qual que é o trabalho da lâmpada? Fornecer luz, converter energia elétrica em energia luminosa. Só que, entre aspas, a quantidade de luz fornecida pela lâmpada de 40 watts vai alcançar a de 100 em muito mais tempo. Eu vou precisar deixar a lâmpada de 40 watts mais tempo acesa para que produza a mesma quantidade de luz. Nós pudéssemos empacotar essa luz e armazenar ela. Então, potência, nós vamos ver que a potência elétrica é uma outra grandeza relacionada com a eletricidade. Simbolicamente representada nesses 2 diagramas. Esse aqui é o símbolo de lâmpada, tá? Então, aqui antes você tinha uma resistência, agora tem a lâmpada. Então, essa lâmpada, vamos supor que seja aquela de 40 watts e essa aqui seja aquela lâmpada de 100 watts. Vamos conectar, ela vai acender, essa aqui vai acender também. O trabalho delas é iluminar, transformar a energia elétrica em luz. E
esqueci aqui, positivo e negativo, positivo e negativo. Supondo também fontes iguais, então, a tensão 1. Então, circuito 1, circuito 2. Então, a tensão 1 igual, ao circuito 2. A potência 1 é menor que a potência 2, certo? Tudo bem? A corrente I1 e a corrente I2. Qual das duas correntes vai ser maior? A 2 ou a 1? Corrente elétrica. Bom, eu sei que a gente não estudou ainda, mas podemos raciocinar a respeito. A corrente elétrica teremos um valor, uma corrente elétrica circulando aqui e uma aqui. Qual corrente elétrica vai ser maior? A corrente elétrica 2 ou a corrente elétrica 1? Pela lógica do que nós temos observado na noite de hoje. Quem flui mais água, o balde pequeno ou o balde grande? Que é o mais potente. Então, quem que vai ter mais fluxo de elétrons? Maior potência, certo? Concordam? O balde maior vai ter um fluxo. Se nós substituíssemos o balde por canos, tubos, um cano maior e um cano menor. Então, é razoável chegar à conclusão que a potência 2 vai ter uma corrente maior. Certo? Então, a corrente I1 é menor que a corrente I2. Tchau. Tudo bem? Tranquilo? E agora a pergunta de $1 milhão, não, mas... A resistência 1 e a resistência 2, qual delas é maior? R1 é maior do que R2? Ou R2 é maior que R1? Sabendo que é uma lâmpada, mas essencialmente é um elemento resistivo ali. Aonde que tem menos corrente? No circuito 1 ou no circuito 2? Então, qual que é a maior resistência? Entendeu? Quem está quieto, acho que entendeu, né? Então, olha só, R1 é maior que R2. Isso, é. R1 é maior que R2. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Se a resistência aumenta, a corrente, como nós vimos antes, diminui. Isso, a corrente diminui. E a potência diminui também. Se a resistência diminuir, a corrente aumenta. Consequentemente, a potência aumenta também. Então, isso é um equívoco gigante que acontece quando a gente acha que aumentando a resistência vai aumentar a potência. E a gente não fez nenhum cálculo ainda, mas pelos conceitos que nós estamos estudando, é um negócio óbvio. Porque se aumenta a resistência, a corrente diminui. A corrente é menor, a lâmpada brilha menos. Ela brilha menos. O fluxo de água lá da caixa d'água é menor. Então, as pessoas, por exemplo, é muito comum, por exemplo, nas residências,
a pessoa querer aumentar a potência do chuveiro para aquecer mais. E ela acha que precisa aumentar a resistência. Tem que colocar uma resistência maior aí para aquecer mais o chuveiro. Não, você tem que... não maior em comprimento, né? Estamos falando em termos de resistência ohmica. Tem que colocar uma resistência menor para ele aquecer mais. Aí são outros fatores. Tá? Então, fiquem sempre atentos para vocês não caírem nessa pegadinha aí, tá? Aumentou a resistência, a potência vai diminuir. Claro, nós estamos mantendo a tensão, tá? É claro que se eu mexer na tensão, eu bagunço todo o restante para lá também, né? Mas por enquanto a gente está mantendo a tensão estável. Beleza? Show de bola, muito bom. Então a potência P é a quarta grandeza nossa aqui, tá? E são as grandezas fundamentais da eletricidade. Depois tem algumas outras, mas por enquanto essas aqui. Então a potência P. Potência elétrica P. Vou seguir o padrão aqui. Potência elétrica. Então o símbolo é P. P, não B, né? P. E ela é medida, então a unidade de medida dessa grandeza ela é medida em... escrevi errado, mas tudo bem. Watt. Letra W. Tá? Então, cuidado aí para vocês não confundirem watt com volt. Né? É comum o pessoal confundir. Meu equipamento aqui é 220 watts. Não, 220 volts é minha rede elétrica. Tá? Então, potência elétrica, o símbolo é letra P. E a unidade de medida é o watt. Tranquilo? Alguma pergunta até aí? Então eu ia fazer um resumo aqui das grandezas, mas acho que não precisa, né? A gente viu só 4 aí, então deu para bola. Então eu vou manter aqui. Vamos ver